Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Estamos dando início a mais uma reunião de estudo e tratamento espiritual à distância. Vamos pedir para a nossa irmã Janete fazer a leitura da nossa página de abertura. Meus queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Vamos, nesse instante, dando início ao nosso estudo, aos nossos trabalhos da noite, vamos fazer a leitura da página do livro Amizade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A luz da infância. Oração da criança ao homem. Edificaste um mundo novo em que me veja num futuro melhor. Auxilia-me a ter alegria dentro dele. Deste-me liberdade. Ensina-me a ser livre sendo feliz. Colocaste-me no centro da cultura com acesso às mais avançadas experiências. Guia-me os passos para que não me sinta em desequilíbrio e para que o desequilíbrio não me enlouqueça. Dizes que me defendes. Não me recuses os benefícios da escola e do trabalho e nem me induzas a qualquer ideia de ódio e separação. Inventaste estradas nos céus. Ajuda-me a construir caminhos em que possa fazer o meu encontro com os semelhantes, no clima da compreensão e da paz. Criaste máquinas preciosas para meu reconforto. Ensina-me a dirigi-las com amor e responsabilidade para que elas não me esmaguem. Desenvolveste o progresso e levantaste a grandeza material em todos os recantos da terra. E agradeço-te por tudo, a ti que me acolhes com tanto carinho e com tanto amor, mas peço com todas as forças do meu coração para que não me afaste de Deus. Muita paz a todos. Agradecemos, meus irmãos, a nossa irmã Janete pela leitura da página e agora possamos todos nós estarmos unidos em pensamento, em sentimentos, tranquilizando os nossos corações, acerenando o nosso peito, para que possamos, Senhor, unidos ao Teu amor, orar assim. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, Mestre divino e amado, agradecidos, Senhor, por mais esse dia, pelo amparo, pela assistência, pelo carinho que nos deu durante todo esse dia, Senhor. Te pedimos, bom e amado Mestre, que possamos continuar unidos, em nossos pensamentos, com os corações abertos, para que possamos, Senhor, auxiliar, através das vibrações, a todos os irmãos necessitados, Senhor, da Tua misericórdia, do Teu carinho, do Teu amor. Auxiliar a todos os irmãos que passam por dificuldades, Senhor. Estejam eles nos seus lares, nos hospitais, onde for, Senhor. Onde haja dificuldade, por onde haja problemas devido à pandemia que estamos passando, que está assolando o planeta nesse momento. Enfim, que possamos nós, Senhor, através do estudo abençoado, através das reflexões que vamos ter, estarmos mentalizando tudo de bom para que possamos, nesta noite, colaborar e receber o auxílio abençoado
dos benfeitores da casa de Isaac Lima, para que todos os irmãos necessitados possam ser atendidos, Senhor, possam ser consolados, possam ser fortalecidos na fé e na confiança que zela por nós, Senhor, a todo momento, a todo instante. Muito te agradecemos por tudo e que possamos assim dar por iniciado a nossa noite de estudo de hoje. Meus irmãos, hoje nós temos como tema a luz da infância. A referência vai ser o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, dos itens de 1 a 4. E quem vai fazer o estudo da nossa noite é nossa irmã Márcia Matos. Irmãos, estamos mais uma vez reunidos para estudarmos a luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos falar sobre o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados que têm puro coração, capítulo 8. E o tema é Deixai vir as minhas criancinhas, e é a luz da infância, o tema. Então, para que a gente possa refletir na noite de hoje, eu vou ler o item 1 e 2 do Evangelho. Bem-aventurado os que têm coração puro, porque verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Então trouxeram crianças para que eles a tocassem. E como seus discípulos repeliam com palavras rudes os que as apresentavam a ele, Jesus, vendo isso, lhes disse: Deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, pois o reino dos céus é daqueles que se assemelham a elas. Eu vos digo, em verdade, que todo aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E abraçando-a, eles a abençoou, impondo as mãos sobre elas. Capítulo 10, versículo 13 a 16. Então, nós vemos aí que Jesus ele nos traz uma bem-aventurança, que ele vai falar da pureza de coração, né? E aí ele compara a criança com o quê? Justamente a essa brandura, a essa simplicidade. Ele nos dá essa referência, porque a criança, ela naturalmente, ela nos leva, né, a nos despertar em nós a simplicidade, a brandura, a alegria, não é verdade? Então ele compara a criança justamente com esses sentimentos, com essas virtudes, né? E aí ele quis dizer também, ele não quis dizer, no finalzinho quando ele diz: eu vos digo que em verdade todo aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Não, ele não quis dizer, né, que a gente tem que se comparar àquela criança só sem a gente ser como criança. Não, nós temos que ter o nosso coração puro, nosso coração brando, para que a gente possa ter o reino de Deus em nós. E não é necessário isso? Com certeza, né? E aí, para que a gente possa refletir, a gente sabe que a simplicidade, a humildade do espírito é uma base, né? É a fonte, é o meio, o caminho para que a gente possa alcançar essas virtudes. Qual é? É a depuração e o progresso. Jesus é temporal, ele não estava falando só naquele momento em que estavam ali, para aquelas pessoas que estavam ali. Pelo contrário, ele estava pensando muito além, como futurista que ele era, progressista, né? Então ele estava vendo além. O que ele queria nos dizer? Que aquelas crianças ali, que representavam a pureza e a brandura, que todos nós fôssemos parecidos com ela, para que a gente no futuro tivéssemos o quê? Uma sociedade simples e humilde. E nós, naquela época, ainda crianças espirituais que somos e éramos e somos hoje, a gente ainda não percebemos a mensagem de Jesus, né? Então, o que ele quis chamar a atenção é para que a gente pudesse tomar da criança a simbologia da pureza e da brandura. E aí a gente ajustasse nosso velho espírito, para que a gente pudesse incutir e despertar em nós
esse sentimento, essas virtudes. E aí a gente para pensar, fala assim, mas poxa, Jesus fala isso, mas a criança, ela é um espírito velho, um espírito antigo, né? Então Jesus, ele nos fala assim, e o espírito velho, ele não é brando, ele não é pacífico, ele não é puro, ele é um espírito cheio de imperfeições. Mas Kardec, né, para que pudesse tirar toda a dúvida, vai lá no Livro dos Espíritos e pergunta aos Espíritos. É a questão 383 do Livro dos Espíritos. Qual é a utilidade de passar pelo estado de infância? Quer dizer, o espírito passar pela infância. Qual é a utilidade? Né? Se nós podemos muito bem renascer, reencarnar, e aí a gente não precisava passar para a infância. Até que aprender a andar, falar, né, comer, estudar. E não poderíamos pular? E aí os espíritos nos respondem. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar. O espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capaz de lhe auxiliar o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Aí tem uma nota de Kardec, dessa parte segunda do capítulo 7, e nessa nota, lá no finalzinho, no penúltimo parágrafo, ele diz assim, a infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-lo progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis de Deus que estabeleceu e que rege o universo. Então Deus, na sua sabedoria, na sua perfeição, Ele dá para a gente essa oportunidade da gente vir como criança para despertar nos nossos algozes ou naqueles que nós fizemos maus, né? O quê? O amor, a brandura. Quando a gente vê aquela criancinha, a gente faz o quê? A gente se apaixona, a gente fica todo feliz e aí desperta em nós a vontade de auxiliar aquele espírito a crescer, a viver em alegria, em harmonia. Não é isso que desperta em nós? Sim. Mas aí a criança vai aos poucos mostrando para a gente quem ela é como espírito. E aí ele diz que cabe a nós auxiliá-las a quê? A se aperfeiçoarem, a progredi-la, a corrigir. Então, esse momento que a criança tem, porque a gente sabe que a reencarnação se completa aos 7 anos, então, nesse período, lá do nascimento até a fase dos 7 anos, a criança vai mostrar para a gente a que ela veio. Vai mostrar o que a gente precisa corrigir nela. E aí a gente percebe hoje que os bebezinhos já fazem birra, já fazem pirraça. Aí a gente vai esperar eles crescerem. Ah, não, ele é novinho, ele não entende. Ele entende sim. O espírito necessita desse momento, dessa corrigenda, dessa firmeza na educação, para que ele possa, aí a gente vai moldando esse espírito que veio para nós, com esse objetivo da gente ajudá-lo a melhorar moralmente, né? A tirar dele o quê? A diminuir o egoísmo, a vaidade, o orgulho, e cabe a nós percebermos aquilo, a denotação do caráter dela e ir corrigindo, melhorando. E aí a gente vai percebendo, todo momento que ela demonstrar algo, a gente corrige no mesmo momento. Não espera depois. O espírito, ele está ali como bebê, mas é um espírito antigo. E ele está mais próximo do espírito como errante, vamos dizer assim, do que
propriamente, totalmente reencarnado, porque essa reencarnação se completará aos 7 anos de idade. Isso diz que, então ela não aprende mais depois dos 7 anos, não adianta corrigir. Não, temos que corrigir sempre, orientar sempre. Mas é o momento que nós temos de ir moldando esse caráter infantil. Fica mais acessível para esse espírito pegar as suas impressões, né? Aquilo, por isso que a importância do exemplo, para que a gente possa estabelecer a essa criança o quê? Boas ações, bons motivos, né? E aí a gente sabe que o exemplo arrasta multidões. E é o exemplo que, por isso que Jesus é o quê? Ele exemplificou para que a gente aproveitasse aqueles momentos e aprendêssemos. Então, nesses momentos, cabe a nós, é a oportunidade que nós temos de ajudar esse espírito para que ele possa progredir. Então, quando Jesus faz esse apelo à infância, né, ele diz o quê? Não é só para aqueles espíritozinhos encarnados que estão ali nesse processo, no momento da infância, mas para todos nós que somos espíritos ainda infantis, vacilantes ainda. E para que a gente, e chamou também a atenção da nossa responsabilidade como educadores que nós somos, de podermos ter autoridade moral para com esses seres, né? E aí cabe a nós a nossa responsabilidade. E todos nós somos responsáveis, somos tutores por esses espíritos. E temos que ajudá-los a crescê-lo, progredi-lo moralmente, não só intelectualmente. Porque se eu forneço a formação moral, consequentemente, a formação intelectual será muito mais fácil, né? Emmanuel nos diz que quando Jesus fala para a gente que deixai vir as minhas criancinhas, ele quer dizer que nós devemos educá-la à luz do Evangelho, né? Mostrar para a criança a sua educação moral que ele veio trazer para a gente. Então, Kardec, ele pega e ele faz uma comparação com a educação. E ele diz assim para a gente: educação é uma arte, não uma ciência. Por isso, o único elemento capaz de inverter o desequilíbrio que existe não é a inteligência intelectual, mas a educação moral. Educação é um conjunto de hábitos adquiridos. E Vinícius, no livro O Mestre da Educação, nos diz assim: não a educação pelos livros, e sim aquela capaz de formar os caracteres, isto é, os hábitos de ordem e de previdência. E também no mesmo livro do Vinícius, Mestre da Educação, ele diz para a gente que há 2 processos de educar. Um é falso, que ele mascara a ignorância. O outro realmente conduz o saber ao discernimento. Um que age de fora para dentro, o outro age de dentro para fora. Um é artificial, empregado para confundir. O outro, ele é natural. O alvo é esclarecer, libertar e aperfeiçoar o homem. A educação, segundo o processo natural, conduz fatalmente o educando à liberdade. Faz dele um homem que pensa, sente e age por conta própria. A educação normal cria capacidade. Então nós teremos a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Eu não vou me levar pela opinião do outro. Eu vou ter minha própria opinião, eu vou ter as minhas próprias escolhas. Se eu faço errado é porque eu quis assim. E aí vale a nós refletirmos. O que nós temos feito para ajudarmos esses seres que chegam até nós e que nós cabe a educá-los? Que valores nós temos cultivado neles? Como nós temos agido para combater as más tendências, né? Porque André Luiz, no livro Sinal Verde, ele nos diz assim: toda criança é um mundo em construção e reconstrução.
A criança, ela traz para a gente, ela demonstra aquilo que precisa ser corrigido, né? São os preconceitos, o de respeito com o outro, o egoísmo, o orgulho, de respeito com o seu próprio corpo, a ganância, exaltação de vícios de sexo, drogas, impulsão às compras, exaltação dos bens materiais, né? Ter casa, ter carro, ter um brinquedo melhor que o outro, ter uma roupa melhor que o outro. Então, o outro é pobre, eu tenho uma condições melhor. Então, ela vai mostrando para a gente tudo isso. Mas o que a gente tem feito para combater isso? Como nós temos agido? E Kardec, ele diz que é tão sutil e nós, pais, não temos uma fórmula, né? Desculpem. Nós não temos uma fórmula para poder educar. A gente vai aprendendo ao longo dos anos na prática. Vem aquele serzinho e a gente, conforme ele vai mostrando ali as suas deformidades, vamos dizer assim, né, a sua má tendência, a gente vai tentando corrigir. Muitas das vezes a gente erra mais do que acerta, né? E isso vai acarretar muitas coisas na nossa vida como pais e educadores, como também da vida daquele educando que nos foi trazidos até nós para que a gente auxiliássemos a eles a crescer moralmente. E aí, Kardec traz na Revista Espírita, em fevereiro de 1864, uma matéria falando primeiras lições da moral da infância. Então ele diz que todas as chagas morais da sociedade parece que é o egoísmo. E essa é a mais difícil de desarraigar. E ela é alimentada pelos próprios hábitos da nossa educação. Aí ele diz que a gente vai parecendo que se toma a tarefa de excitar desde o berço certas paixões que mais tarde tornam-se uma segunda natureza. Aí ele nos diz assim: numa família de nosso conhecimento, há uma menina de 4 a 5 anos, de uma inteligência rara, mas que tem os pequenos defeitos das crianças mimadas. Isto é, um pouco caprichosa, chorona, teimosa, e nem sempre agradece quando lhe dão alguma coisa. O que os pais cuidam bem de corrigir, porque fora esses defeitos, segundo eles, ela tem um coração de ouro, expressão consagrada. Vejamos como eles conduzem para lhe tirar essas pequenas manchas e conservar o outro em sua pureza. Um dia, trouxeram um doce à criança e, como de costume, lhe disseram: tu comerás se for boazinha. Primeira lição, Goulot diz. Quantas vezes à mesa não dizemos a uma criança que não comerá o tal petisco se chorar? Faze isto ou faz aquilo, diz, e terás creme ou qualquer outra coisa que lhe apeteça. E a criança se constrange, não pela razão, mas em vista de satisfazer a um desejo sensual que a criou. E ainda muito pior quando lhe dizemos, o que não é menos frequente, que darão o seu pedaço a uma outra. Aqui já não é só a guletice que está em jogo, é inveja. A criança fará o que dizem, não só para ter, mas para que a outra não tenha. Quer dar-lhe uma lição de generosidade? Então lhe dizem, dá esta fruta ou este brinquedo a fulaninho. Se ela recusa, não deixe de acrescentar, para nela estimular um bom sentimento. Eu te darei um outro, de modo que a criança não se decide a ser generosa, senão quando está certa de nada a perder. Certo dia, testemunhamos um fato bem característico deste gênero. Era uma criança de cerca de 2 anos e meio a quem tinha feito semelhante ameaça. Nós o daremos a teu irmãozinho e tu ficarás sem nada, para tornar a lição mais sensível. Puseram um pedaço no prato do irmão, que levou a coisa a sério e comeu a porção. À vista disso, o outro ficou vermelho, e não era preciso ser nem o pai nem a mãe para ver o relâmpago de cólera e de ódio que partiu de seus olhos. A semente estava lançada. Poderia produzir um bom grão? Voltamos à menina. Como ela não se deu conta da ameaça, sabendo por experiência que raramente a cumpriam, desta vez foram mais firmes, pois compreenderam que era necessário dominar esse pequeno caráter e não esperar que a idade
ela adquirisse um mau hábito. Diziam que é preciso formar cedo as crianças, máxima muito sábia. E para pôr em prática, eis o que fizeram. Eu te prometo, disse a mãe, que se me obedeceres, amanhã cedo darei o teu bolo à primeira menina pobre que passar. Dito e feito. Desta vez queriam manter a promessa e dar-lhe uma boa lição. Assim, no dia seguinte, de manhã, tendo visto uma pequena mendiga na rua, fizeram-na entrar e obrigaram a filha a torná-la pela mão e ela mesma lhe dar o bolo. Então elogiaram a sua docilidade e a moral da história. Se eu soubesse, a filha disse, se eu soubesse disto, teria me apresentado e comeu o bolo ontem. E todos aplaudiram essa resposta espirituosa. Com efeito, a criança tinha recebido uma forte lição, mas de puro egoísmo, da qual não deixará de aproveitar uma outra vez, pois agora sabe quanto custa a generosidade forçada. Resta saber que frutos trará mais tarde esta semente, quando com mais idade a criança fizer a aplicação dessa moral em coisas mais sérias do que um bolo. E aí a gente vai vendo, quem quiser ler lá, tá? O título é Primeiras Lições da Moral da Infância. O que Kardec quis nos chamar a atenção aí? É bem sutil a educação. No nosso dia a dia, a gente tem assim momentos corriqueiros da vida da gente em que é oportunidade de corrigi-las e que a gente passa despercebido ou a gente corrige errado. Como falou assim, ao invés de corrigirem ela, né, pelo contrário, o que plantaram? A cólera, a inveja, o orgulho, né, a vaidade, o egoísmo. E aí falhou na educação. E aquele espírito daquela menina, apesar de ter o coração de ouro, o que ele estava incutindo nela? A lição estava sendo feita ao contrário. Quantos de nós fazemos isso no nosso dia a dia? Muitas das vezes a gente deixa passar despercebido a oportunidade de corrigir, outras vezes a gente corrige errado e outras às vezes a gente fica com preguiça. Deixa para lá, mais tarde eu vou educá-la, mais tarde eu vou corrigir, depois ela vai aprendendo. Ou às vezes a gente quer forçar uma situação. A criança quer dar um brinquedo, e você tem que dar porque dá, você tem vários brinquedos, você tem que dar porque é bonito dar. Não, eu tenho que dar, o aprendizado começa pela emoção. A gente leva a criança a refletir, o que ele falou assim, é de dentro para fora. Então, nós temos uma página do livro A Educação à Luz do Espiritismo, e o título é Quem é o Educador? Então, ele diz pra gente que é muito difícil você educar, mas a gente tem que observar cada serzinho que nos é chegado até nós e o que ele precisa ser corrigido. Aí ele diz assim, neste esforço orientado, devem os responsáveis pela educação de uma criança atentar para o seguinte, que haja sempre diálogo e que seja informal, franco e oportuno. Por que você não quer doar? Eu não quero doar porque eu gosto desse brinquedo, e você vai trabalhando nela até que ela um dia desperte nela, você leve ela a refletir, a despertar nela a vontade de dar para ser útil, para poder ajudar aquela pessoa que está precisando. Então a gente tem que incutir isso na criança, não dar por dar, né? E que neste diálogo a criança sinta vontade para expressar os seus pensamentos. Isto é, que exista um espaço aberto para que ela falar. Porque a gente não quer ouvir a criança, a gente acha que a criança não sabe nada. Mas ela tem que expor o seu pensamento, aquilo que ela está sentindo. Que as experiências sejam sempre aquelas relacionadas com o momento. Então, é aquele momento que você tem que trabalhar. Se é a avareza, se é a homofobia, ou se é o preconceito, ou se é a gulodice, o que quer que seja, a raiva, o que quer que seja, você tem que trabalhar só aquilo que está exaltando naquele momento. E que o educador esteja sempre atento às atividades e atitudes da criança, para que a partir dela possa sair as informações úteis à sua educação. Que no momento em que a criança denote suas má tendências, a correção seja feita na hora, com muito tato, sabedoria e carinho,
mas demonstrando firmeza nas palavras, procurando sempre ressaltar o lado positivo e nunca o negativo. É fácil? Não, é muito difícil. Nós temos uma geração aí que está chegando para a gente de crianças inteligentíssimas, mas que temos que trabalhar a moral dela. E nesse estudo, trazer à luz da infância, a criança, ao homem, às futuras gerações, é desenvolver essas emoções que a gente está trabalhando hoje. Hoje, né, já se fala em trabalhar as emoções com as crianças na escola, né, as multidisciplinares. Então, o que a gente pode ajudar? Então, o olhar está mais voltado para de incutir valores morais na infância. Para quê? Para que a gente possa ter um jovem melhor, ter uma geração melhor futuramente. Né? Então, e aí a gente vai reconstruindo o caráter dessas crianças que estão chegando a nós, para que quando ela veio, progrediu, evoluiu, nós auxiliamos ela nesse processo. E aí nós temos que dar conta disso. Ela vai retornar. Como que ela está voltando? Que valores ela levou? O que nós estamos fazendo para levá-la para o Mestre Jesus? Que conceitos morais que o Jesus trouxe para a gente e que a gente trabalha em nós, que a gente tem que desenvolver na criança. Né? E aí nós temos no último capítulo do livro Em Torno do Mestre, quando ele nos diz assim, em torno do Mestre, o estudo é educar, tá? A lição. Então no último parágrafo ele diz assim: a missão do Espiritismo é educar para salvar. Enquanto este fato não penetrar a mente, o coração da maioria dos espíritas, a luz não estará no velador. E o Paracleto ver-se-á embaraçado na tarefa de reivindicar os direitos do Divino Redentor. Restaurando o cristianismo de Jesus, desse Jesus que foi mestre, teve discípulos e proclamou a liberdade do homem mediante a educação racional do espírito. Educar, eis o rumo a seguir, o programa do momento. E assim nós estaremos construindo ao longo da nossa vida, ao longo desse processo de educação, de reeducação, esses espíritos que estão chegando, levá-los ao conhecimento de pôr em prática aquilo que Jesus veio nos trazer há 2020 anos atrás. É necessário a cada um de nós colaborarmos para isso. Foi dado a nós esse convite e foi nos alertado para que nós trabalhássemos em prol de trazer a esses espíritos que estão nos chegando, colocar essa luz que ilumina, que clareia, que discerne, que vai trazer a liberdade e o respeito. E as futuras gerações serão bem melhores do que a que nós temos hoje. Que Jesus nos ampare, muita paz e muita luz a todos nós. Graças a Deus. Agradecemos a nossa irmã que nos trouxe a palavra, o estudo da noite de hoje, as reflexões, muito agradecidos. Que possamos agora fazer a nossa oração para iniciarmos agora a parte de tratamento espiritual através das vibrações à distância. Vamos orar a Jesus. Mestre querido e amado, Jesus, que sempre nos acolhe através do seu amor, que possamos agora, bom e amado Mestre, estarmos unidos aos tarefeiros, aos trabalhadores da casa de Isaac Lima, aos amigos espirituais que tanto nos auxiliam nas dificuldades do dia a dia. Pedimos que todos os irmãos, Senhor, todos os irmãos que passam por dificuldades, os irmãos que estão em tratamento espiritual, os irmãos que sabemos sejam nossos familiares, amigos, que sabemos que passam por dificuldades, os irmãos que têm um nome na nossa
na nossa lista de WhatsApp, que sabemos que passam por problemas diversos, sejam problemas emocionais, físicos. Permite, bom Jesus, permite que todos possam ser assistidos, Senhor. Permite que a espiritualidade amiga possa visitar a cada um, levando, Senhor, o conforto, levando as energias luminosas, levando a inspiração amiga, enfim, levando o que seja necessário para que cada irmão possa ser auxiliado, para que possa superar as dificuldades por que passa, Senhor. Possamos, bom e amado Mestre Jesus, unidos em pensamento, nessa vibração de amor e de carinho, auxiliar a todos os irmãos, Senhor, em dificuldade. Que a Tua paz esteja em nossos corações e que possamos assim dar início às nossas vibrações. Muito obrigado, que assim seja. Meus irmãos, que os tarefeiros, os trabalhadores, possamos agora nos colocar em vibrações, para o tratamento espiritual, e pedimos a todos os irmãos que escutem a música, até o final, para dar tempo, de todo o trabalho, todo o tratamento ser executado com êxito. Agradecemos a todos, que todos fiquem em paz e que possamos assim dar início ao nosso tratamento, e agradecer a todos por esse trabalho abençoado. Muito obrigado, que assim seja.